Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, dependendo do horário aí que vocês estejam assistindo esse vídeo, tá bom? Então, estou aqui para gravar mais uma vez uma breve videoaula para vocês, certo? Sobre o conteúdo de física, né, dessa semana, tá bom? É, então, nessa semana, nós vamos estudar um conteúdo de física relacionado à eletricidade básica, certo? Mais especificamente, nós vamos analisar o conceito de resistência elétrica e também leis de Ohm, tá bom? Então, nós vamos compreender aí o que é a resistência elétrica, ou seja, qual o conceito de resistência elétrica e analisar a primeira lei de Ohm relacionada à resistência e corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Bom, então para começar, né, como nós vamos analisar as leis de Ohm, então as leis de Ohm elas foram postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm, né, por volta de 1827, né? E essa lei ela afirma que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante, ou seja, o que que essa lei vai fazer? Essa lei ela vai relacionar o conceito de tensão elétrica, corrente elétrica e associada à resistência elétrica. Então, essa lei de Ohm vai relacionar as três grandezas físicas: tensão, resistência e corrente elétrica, tá bom? Mas para a gente entender aí o conceito de lei de Ohm, primeiro nós vamos entender o conceito de diferença de potencial ou DDP, tá bom? Então, olha só, diferença de potencial ou DDP nada mais é do que o conceito de tensão elétrica, né, que a gente vê no dia a dia e a gente chama de tensão elétrica. Então, por exemplo, nós temos aqui uma bateria, né, e a bateria naturalmente ela vai ter uma tensão elétrica. Por exemplo, se for uma bateria de moto, se for uma bateria de carro, então ela pode ter 12, 24 volts, não é assim? E se você for para a tomada da sua residência, né, no nosso caso aqui, 220 volts, né? Então, a diferença de potencial nada mais é o conceito, né, nada mais é do que o conceito de tensão elétrica, é a mesma coisa de diferença de potencial, tá bom? E aqui a gente tem uma representaçãozinha do nosso circuito, né? Então aqui nós temos a bateria e aqui em cima nós temos a representação de um resistor, certo? Aqui abaixo, representação da bateria e aqui em cima a representação de um resistor que a gente vai ver mais na frente, né? Lembrando, o que é um resistor, né? Então vamos tentar entender aí o conceito de resistor, certo? Então, um resistor nada mais é do que um aparelho que ocorre o efeito Joule, certo? Ou seja, o resistor nada mais é do que um aparelho que ocorre o efeito Joule. E o que é esse efeito Joule, né? O efeito Joule nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia térmica ou mais especificamente em calor. Então, qualquer equipamento que transforme energia elétrica em energia térmica, em calor, enfim, ele pode ser considerado como um tipo de resistor, tá bom? Aqui a gente tem a representação, né, do resistor e aqui nós temos um exemplo de resistor, que é a lâmpada. Então a nossa lâmpada elétrica nada mais é do que um tipo de resistor, porque ela, além de produzir luz, luminosidade, produz também calor, que aquece a lâmpada. Então, ela é um tipo de resistor, tá bom? Bom, e a gente vem para o conceito de resistência, né? Então, como nós vimos, né, a resistência elétrica, né, é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica. E a resistência está associada ao conceito de resistor, como a gente já viu, né? A representação da resistência pode vir nessas duas formas, né? Então, alguns livros trazem essa primeira forma de cima, né, que é a mais comum, e alguns essa segunda formulazinha de baixo, que é um pouquinho mais raro, mas acontece também. E a unidade de medida da resistência, então, como todas as outras grandezas físicas, a resistência também tem uma unidade de medida,
né? E essa unidade de medida é o chamado ohm, tá bom? Em homenagem a Simon Ohm. Então, cuja simbologia é a letra grega minúscula ômega. Então, como a gente tem representado aqui, né? A letra grega ômega, que parece uma ferradurazinha, né? Um símbolo de uma ferradura, tá bom? Então, esse é a unidade de medida da resistência elétrica, tá bom? E aí a gente vem para a chamada lei de Ohm, né? Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, ela determina que a diferença de potencial ou tensão, né, como a gente já viu, né, no slide anterior, entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente que é estabelecido nele. Ou seja, resumindo, a diferença de potencial ou tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Então, aqui vocês podem perceber que aqui embaixo eu tenho uma fórmulazinha também igual a de cima, só que no lugar do U eu tenho um V. Não é? Por que eu coloquei isso, pessoal? Porque alguns livros eles trazem a diferença de potencial ou tensão como sendo U, né? E alguns livros trazem a diferença de potencial ou tensão como sendo V, certo? Enfim, mas saibam que ou U ou V vai representar a mesma coisa, vai ser a tensão elétrica. Já o R vai representar a resistência elétrica e o I vai representar a intensidade da corrente elétrica, ou seja, vai ser a nossa corrente elétrica, tá bom? Bom, então esse era o conteúdo, né, que eu tinha para passar para vocês e agora nós vamos ver um pequeno exercíciozinho, um pequeno exemplo, né, dois exemplozinhos desse conceito aí de resistência e corrente elétrica, tá bom? Então, olha só. Primeiro exemplo, um exemplozinho bem simples, né? Um exemplozinho de aplicação prática simples. E diz o seguinte: um resistor ôhmico, ou seja, um resistor que é configurável à primeira lei de Ohm, né? De resistência igual a 10 ômega, é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, tem uma resistência de 10 ohms que é atravessado, percorrido por uma corrente de 1 ampere. E a questão diz o seguinte: calcule a diferença de potencial nesse resistor. Ou seja, ele quer que a gente calcule a diferença de potencial ou a tensão elétrica nesse resistor. Então, olha só, para a gente calcular o valor dessa diferença de potencial, nós vamos partir da equaçãozinha da primeira lei de Ohm, ou seja, a diferença de potencial ou tensão elétrica vai ser igual à resistência vezes a corrente. E aí nós vamos substituir o valor da resistência e da corrente. A resistência é 10, então vai ser V igual a 10 vezes o I, a corrente elétrica, que no caso aqui foi de 1 ampere. Então está aqui. Então vai ser 10 vezes 1 e a gente vai encontrar simplesmente que a tensão ou a diferença de potencial foi de 10 volts, que é a unidade de medida da diferença de potencial, tá bom? Então esse foi o primeiro exemplo relativamente simples, tá bom? Bom, vamos para o segundo exemplo. Bom, o segundo exemplo já é um exemplo um pouquinho mais elaborado, né? Um exemplo aí, uma questão do Enem, né? Caiu no Enem em 2018, no ano 2018, que diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Então, nós temos o gráfico aqui, né, da tensão, né, versus a corrente elétrica e o gráfico dessa forma, tá bom? Bom, após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente elétrica é dada pela equação que está aqui, V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado, ou seja, a tensão é igual a 10 vezes a corrente elétrica mais a corrente elétrica elevada ao quadrado. E aí a questão diz mais o seguinte: o gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente elétrica I é. Então ele quer saber qual o gráfico a gente pode relacionar a essa equação aqui, tá bom?
Então, aqui está os 5 tipos de gráfico. Letra A, o gráfico é uma reta, né? Começando no 10 e finalizando no 10, ou seja, é uma constante, né? Letra B, o gráfico é uma constante que está entre 15 e 20, né? Letra C, o gráfico é uma reta crescente que começa no 0. Letra D, o gráfico é uma reta crescente que começa no 10. Ou letra E, o gráfico é uma como fosse uma parábola, né, começando no 10. Então, é isso que a questão quer que a gente analise. Que tipo de gráfico, né, vai ser relacionado a essa equação e a característica dessa tensão e dessa corrente elétrica, né? Se vai ser o A, o B, o C, o D ou o E, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar a tensão que nós temos, né, que foi dado na questão, e vamos substituir na lei de Ohm. Então, a lei de Ohm nós temos que a gente manipulando um pouquinho, a gente vai encontrar que vai ser R igual a V sobre I, né? A gente vai substituir o valor de V, ó, o V é 10I mais I ao quadrado, e da fórmula ficou o I embaixo, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o I da parte de cima em evidência. Então, vai ficar assim, ó, R igual a 10 mais I, entre parênteses, e multiplicado tudo por I, para que a gente possa colocar em evidência. Então, olha, perceba que eu fiquei com o I aqui em cima e com o I embaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar um pelo outro. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar que a resistência vai ser igual a 10 mais I, certo? Ou seja, ao analisar essa equaçãozinha aqui, eu percebo que o gráfico que melhor representa essa resistência é o gráfico que representa, deve ser uma reta o quê? Inclinada. Por quê? Porque isso daqui nada mais é do que uma representação de uma função do primeiro grau. Então, é uma reta inclinada positivamente que intercepta o eixo vertical no valor de 10 ohms, sendo correta a alternativa D, ou seja, o gráfico que representa vai ser o da letra D, ou seja, é uma reta crescente começando no 10, né? Então, como vocês viram lá já em matemática, né? Funçãozinha do primeiro grau, começando o gráfico no 10, tá bom? Bom, então era isso, né, que eu tinha para passar para vocês, né, o vídeo. Espero que ajude um pouquinho aí na questão das atividades, tá bom? E qualquer dúvida vocês falam comigo, tá bom? Então, até logo. Tchau, pessoal.